De bola, mulheres. E vamos em frente, que atrás vem gente, a gente não para. Bom, primeiro, né, a gente já deu uma passada aqui entre nós, aos poucos as mulheres estão entrando. Eu quero parabenizar vocês de chegar a essa hora da noite, estarmos aqui juntas, porque realmente quem decide, né, quem realmente quer mudar alguma coisa na sua vida, no seu trabalho, na sua profissão, na mentalidade, precisa tomar uma decisão, né? Muitas de nós talvez não teríamos necessidade de estar aqui se não quiséssemos ter resultados diferentes. Então, a grande ideia é a gente sempre entender que para fazermos algo diferente, nós precisamos ter ações diferentes, tá? E todas vocês, né, de certa forma, estão aqui por um motivo diferente, né? Mas com algo em comum, que é o quê? É se tornar uma empresária mais produtiva, mas é uma produtiva que é o que eu costumo falar, uma produtiva de verdade, porque a palavra produtiva, às vezes, ela não é entendida de uma forma muito clara. Eu pergunto para todas as mulheres, né, o que que é produtiva para você? E eu sempre escuto delas, ah, não, eu sou super produtiva, pô, eu faço mil coisas ao mesmo tempo, eu faço isso, eu faço aquilo, outro, não sei o quê, e acaba o dia e eu não dei conta da vida, mas eu fiz um monte de coisa, mas aí fez um pouquinho de cada coisa e às vezes não conseguiu ter resultados expressivos, ou seja, resultados de verdade, porque eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o peru. Sabe o peru, bicho? Peru voa? Peru não voa. Às vezes a gente quer tentar fazer um negócio e a gente não está preparado para aquilo e a gente vai tentar fazer. Então, assim, a gente tem que entender o que eu preciso fazer para ter resultado de fato. Senão, nós ficamos nos enganando, fazemos força, empurramos parede. Empurrar parede é o quê? Eu faço uma força, eu empurro a parede, eu saio suada, eu saio cansada, mas a parede não sai do lugar. Então, é por isso que é importante a gente ter essa definição do que é de fato produtividade, para que eu possa contribuir com a transformação de vocês, para que vocês possam ter resultado de fato e para que vocês tenham, sim, sucesso e resultado no negócio de vocês, na empresa de vocês, no trabalho de vocês e na vida pessoal de vocês também. Porque o que mais acontece é, eu acho que eu tenho que escolher, ou eu tenho que ser uma super profissional e ter o meu negócio bombando e deixar todo o resto que está dentro de casa cair e ralo abaixo, ou eu tenho que ser uma super mãe, dona de casa, esposa, e aí não vou conseguir ser a profissional. E a verdade é que dá para você ter equilíbrio com as duas áreas, só que tem um caminho para isso. E normalmente esse caminho não é muito divulgado, porque nem todo mundo consegue fazer esse equilíbrio, porque exige que você arregace as mangas para ir para cima. Boa noite, Carla, tudo bem? Então, o que que eu quero reforçar, tá? Que a gente entenda que esses dias aqui do evento, hoje, amanhã e domingo, domingo é super importante, que a gente vai estar falando sobre, finalizando com a cereja do bolo, e a ordem das aulas não foi aleatória, não foi sem querer, existe sempre uma ordem para que vocês, ao fim, consigam agir, consigam ter as estratégias certas, vocês sim vão conseguir sair da onde vocês estão e ter o resultado que vocês precisam. Ou seja, até o final do evento, vocês vão conseguir descobrir o que é essencial para cada uma de vocês para que eu seja uma empresária de fato com resultado. Eu sei o que eu preciso fazer para ter progressos significativos, para que o meu negócio acelere e para que a minha vida pessoal mude. Então, assim, apesar de ser um evento gratuito para mentorar mulheres, esse é o meu trabalho. Eu me dedico muito e eu me dedico não só para o meu trabalho, como até tem mentorada minha aqui hoje, mas também como o conteúdo gratuito que eu dou na internet. Às vezes eu faço lives, faço eventos como esse, que é um evento mais profundo, que é só para quem de fato quer estar aqui, né? Não é como o conteúdo que está lá no Instagram, mas eu gosto de fazer porque eu sei que esse tipo de conteúdo já contribuiu na vida de várias mulheres. Então, é extremamente importante que você fique comigo até o final. Eu valorizo muito o tempo das mulheres. Aliás, eu valorizo o tempo de todo mundo, principalmente o tempo das mulheres, que eu sei o quanto que é valioso. Eu não gosto de deixar as pessoas esperarem, eu não gosto de fazer alguém perder tempo, e eu jamais estaria aqui colocando vocês para pararem o tempo de vocês para ouvirem se eu entendesse que o que eu fosse falar não surtisse efeito. Primeiro, que eu já testei.
eu sei que funciona. Segundo, que eu não testei só comigo, que aí você pode dizer, ah, mas é porque para você, mas é porque você funciona porque é você, porque é isso. Não, várias alunas, várias alunas fizeram o que eu vou passar para vocês, e todas elas tiveram resultado. Então, ao final da aula de domingo, você vai ter essa base que você precisa para que você siga em frente no seu negócio de uma forma inteligente, sem falhar nas áreas da sua vida, tendo de fato o que a gente chama de equilíbrio, o que a gente chama de conciliar, porque conciliar o quê? Né? Se eu tenho aqui a Fernanda, eu chego, Fernanda, vamos tomar um café? Vamos. Aí fala assim, Fernanda, me passa a tua agenda para eu conciliar com a minha. O que que é conciliar a agenda da Fernanda com a minha? A Fernanda vai dizer para mim, Aline, eu posso terças e quintas e eu não vou me encaixar na agenda da Fernanda. Se ela pode terças e quintas, eu posso dia X, PTO, conciliar isso aqui, ó. Você entende? Conciliar é isso aqui. Quando eu falo para vocês conciliarem a vida do negócio de vocês, da empresa de vocês, com a vida pessoal, é isso aqui, não é isso aqui, né? Que é o que normalmente acontece. Esse enrosco que vira. Não, é conciliar, é encaixar aqui, ó. Então esse entra aqui, esse aqui entra aqui. Porque não existe fórmula mágica. As coisas, elas não acontecem da noite para o dia. Elas são um processo. A gente demora ali 9 meses dentro da barriga, né? Para sair da barriga da mãe, da gestora, que seja. Né? A gente demora, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente não começa da noite para o dia. Ninguém começa do faturamento zero e abre e no dia seguinte está com faturamento de boom. Você começa. Ninguém começou assim. Steve Jobs não começou assim. Magazine Luiza não começou assim. Todo mundo começa pelo começo. Luciano Hang, dono da Van, amigo da minha avó, trabalhavam juntos. Ele vendia pano de prato para minha avó. Minha avó era gerente de uma importadora, uma loja de lojas de importados, e ele vendia pano de prato para ela. E até hoje ele fala que ela tratava ele muito bem e tal. E minha avó viu esse crescimento. Ele começou da onde ele está hoje? Não, porque todo mundo começa pequeno. O que não quer dizer que vocês têm que sonhar pequeno. Mas todo mundo começa do começo. Quem aqui é casada? Fala para mim aqui no chat. Quem é casado? Estamos em 16 pessoas aqui? Fala aqui. Uziana é casada. Eliane é casada. Cristiane. Todo mundo casada, será? Estou no clube das casadas? Acho que sim, né? Todo mundo casado aqui. Que bom. Mas se não tiver alguém casado, fique em paz, que a gente vai estar em oração aqui para vir uma pessoa especial, se não tiver ainda, né? Que é bom ter alguém para dividir a vida, né, gente? Que legal, que legal. Ana Carla. Ó, uma mãezinha divorciada, Marili. Marili, tô na oração já. Vai aparecer, Deus vai te mandar alguém muito especial. Muito especial. Quem mais? Que bom. O que que acontece? Quando a gente. Deixa eu ver aqui, quem mandou mensagem? Aqui. Nada é um processo, mas o que eu quero falar, por que que eu perguntei se vocês são casadas? Marília é divorciada, já foi casada. O que eu quero perguntar para vocês assim, raramente você conhece um homem, olha para a cara dele e fala assim: vamos fazer um filho agora? Mal sabe o nome dele. Vamos fazer um filho agora? Vamos? Então vamos ali. Vamos sair hoje, a gente faz um filho, eu levo minhas coisas para sua casa. Não é assim. É o quê? É um processo. Você olha, paquera. Às vezes tem gente que namora mais, tem uns que namoram menos, né? Mas assim, tem uns que são mais rápidos, outros são mais, ficam noivos mais tempo. Mas existe um processo antes do momento que nós estamos hoje. Então, o que eu quero que vocês entendam é que existe. E para nós chegarmos aonde nós estamos hoje, também houve um processo. Ou seja, nós somos resultados das nossas escolhas, de tudo que nós acreditamos, de tudo que nós vivemos e do que nós continuamos decidindo diariamente. Então, hoje, a gente vai estar falando sobre o que que impede a gente de ir além. Porque, às vezes, a gente precisa ter uma clareza sobre o que é saber e o que é fazer. Saber, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer, todo mundo sabe que para economizar dinheiro você precisa
para ser próspero, você precisa economizar dinheiro, investir, fazer mais receita, mas por que que nem todo mundo faz? Porque saber é uma coisa e fazer é outra, completamente diferente. Então, nós precisamos entender por que que nós não fazemos o que nós precisamos fazer. E muitas vezes, algumas coisas nos impedem. Então, hoje, assim como ontem, eu quero deixar disponibilizado para vocês um material, tá? Ao fim da aula, eu vou deixar disponibilizado um material de apoio para vocês sobre o que a gente está falando aqui hoje, que vai ser super válido, é uma ferramenta e um material de apoio, tá? Então, Bia, você vai mandar o link pelo Drive para elas? Isso. Drive. Tá ótimo. A gente vai disponibilizar aqui pelo chat no final da aula e vocês vão poder baixar, tá? Então, qual que é a intenção, né, dessa aula? Poxa, Aline, mas assim, né, a gente está falando aqui de empresária, e aí você vai falar hoje o quê? Né, de decisões, de mentalidade? Eu não entendi. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Há uns anos atrás, eu tinha uma mentoria só de business, que eu só falava de assuntos business. Então, eu ajudava, né, as empresárias com assuntos pertinentes a negócio. Eu tinha mentoria em grupo e eu tenho ainda mentoria individual, onde eu atendo e a maioria das minhas mentorias individuais, as empresárias me procuram para ajudar elas no negócio delas. E, em tese, deveria ser só business. Só que, com o tempo, eu entendi que por trás daquela pessoa que está ali liderando o negócio, existe uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma filha, uma amiga, que tem as emoções, assim como todo ser humano. E que se ela não está com as emoções, não é em dia a palavra certa, mas se ela não está com as emoções, vamos dizer assim, equilibradas, ela, por não estar bem, ela pode tomar decisões erradas no negócio dela. Ela pode estar liderando o time dela de forma errada. Então, é muito importante eu tratar quem está por trás do negócio. Se eu quero que o negócio da minha aluna esteja bem, eu tenho que cuidar da minha aluna também. Por isso que mesmo o treinamento sendo para empresária, mesmo eu sempre falando para vocês que tudo que eu falo serve para sua pessoa física e para sua pessoa jurídica, que quando eu falar uma coisa para vocês, peguem e adaptem para um e para outro, quero que vocês entendam que não adianta ser um robô, entender, não, porque o processo para fazer a liderança na empresa é assim, pau. Por trás desse processo tem uma pessoa que tem emoções, que tem traumas, que tem crenças, que acredita nisso ou naquilo outro, e que ela vai sim colocar um pouco dela no negócio. Se você é uma pessoa que você acha que sociedade não funciona, porque você já viu seu pai que teve sociedade que deu errado, sua mãe que deu errado, certamente você vai acreditar que sociedade não dá errado, que vai dar errado. Eu estou me descrevendo. Durante muito tempo, eu achava que era impossível ter sócio, que ia ser confusão. E graças a muitas situações da vida, eu me conhecer melhor, eu vi que não era isso. E que eu tinha uma crença que me prendia a determinadas situações. Então, nós precisamos entender quais são essas crenças, o que que a gente tem dentro da nossa cabeça que a gente fala para a gente mesmo. E destravar essa mentalidade para quê? Para que a gente entre em ação e faça o que precisa ser feito para atingir as metas do nosso negócio, da nossa vida. O primeiro desafio que eu quero que vocês anotem é: amanhã nós teremos outra aula. De hoje para amanhã são 24 horas. E o dever que nós temos de hoje para amanhã é estarmos 24 horas sem reclamar. Gente, são só 24 horas. Não vale. Aline, reclamei sem querer. Começa do zero. E aí vocês vão me contar amanhã quantas horas vocês conseguiram ficar sem reclamar. Pensou em reclamar, já tem gente rindo ali, ó. Pensou em reclamar, tá chovendo. Nossa, graças a Deus, tá chovendo para dar uma refrescada, tá? Não deu certo isso, mas se a gente parar para pensar, foi até bom que isso aconteceu, porque piriri, pariri, papapá. Quem já fez a minha turma de mentoria sabe que eu peço isso no começo para 7 dias, mas como a gente vai se encontrar amanhã, vamos fazer 24 horas, tá? Levem a sério.
Eu quero 24 horas. Se condicione, a gente vai começar aqui agora, tá? Se condicione, ok? Vocês vão ver o poder que isso tem, de a gente não reclamar. Mas vamos continuar aqui. Então, nós tentarmos mudar algo na nossa vida, mesmo que seja algo simples, que é o que eu acabei de falar para vocês, por que às vezes a gente não consegue? O que eu pedi não é nada de uau, certo? Nós pararmos de reclamar durante 24 horas não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas por que que vai chegar amanhã e vai ter algumas que não conseguiram, outras que conseguiram poucas horas? Por que que isso acontece? Porque tem a ver com mudarmos hábitos. E é isso que nós vamos começar agora a treinar. As mudanças, elas não acontecem nos outros, elas acontecem sempre na gente. Eu falo constantemente sobre a importância de nós sabermos quem nós somos, para onde nós vamos e aonde eu estou. Veja, quando eu peço um Uber, eu pego o celular, eu vou pedir um Uber, né, um táxi, ou vou comprar uma passagem, eu tenho que colocar lá a minha origem, aonde eu estou. Se eu colocar onde eu estou no Uber, no aplicativo do Uber, e não colocar para onde eu vou, o Uber aceita a corrida? Não, não aceita. Se eu colocar para onde eu vou, mas não colocar onde eu estou, ele aceita a corrida? Não aceita a corrida. A nossa vida não é diferente. Enquanto você não saber exatamente onde você está, mesmo que você esteja perdida ali e nem sei onde eu estou, você tem que se situar e ver aonde que você está. Por isso que eu sempre pergunto, onde você está hoje? Por que que você faz o que você faz? Por que que você trabalha com o que você trabalha? Como é que você chegou até aí? O que que te levou a fazer o que você faz hoje? Volta a fita. Lembra o dia que você casou, o dia que você fez a entrevista para estar nesse emprego, o dia que você abriu a sua empresa, abriu o CNPJ, começou a trabalhar com isso. Lembre-se do começo. Entenda por que você faz o que você faz, você vai entender onde você está. Como que eu parei aqui? Ok. Meu Deus, agora eu entendi, estou aqui. Para onde eu quero ir? Ah, eu não queria ficar aqui, não. Poxa, meu sonho era ter. Vou dar o exemplo aqui da Eliane. A Eliane tem hamburgueria. Nem sei se é esse teu desejo, tá, Eliane? Estou só exemplificando aqui. Ah, meu sonho era ter uma franquia de hamburgueria. Eu quero ter, sei lá, 10 hamburguerias na região e tarará, tá, tá. Então, eu tenho uma meta da onde eu quero ir. E eu não quero só ter as 10 hamburguerias, porque eu posso ter essas 10 hamburguerias a qualquer custo. Eu quero ter essas 10 hamburguerias, mas eu quero manter o meu casamento saudável, eu quero ter tempo de qualidade com os meus filhos. Lembra que eu falei para vocês sobre pilares das nossas vidas? Então, eu quero entender, eu quero me cuidar, eu quero ter saúde, não quero fazer tudo a qualquer custo. Esse é o para onde eu quero ir. Legal. E quem eu sou? Quem eu sou? Quem é a Eliane? Quem é a Aline? Ah, para mim isso é importante. Para minha família é importante. Para minha saúde é importante. O que que é importante para você? Porque, veja, eu já tive mulheres que chegaram para mim e falaram: ah, eu quero faturar, ficar rica. Ok, quanto que você quer faturar por mês? Tanto. Beleza. Então, a meta é essa, custe o que custar? Sim, custe o que custar. Tá bom, a gente pode, na época ela dava palestra, eu falei, você pode botar 3 palestras por semana, você vai viajar igual uma doida, mas você fecha esse dinheiro por mês. Aí ela, pô, mas aí eu não vou ver meus filhos, né? Por isso que eu perguntei, custe o que custar? Qual que é o prazo que você quer fazer isso? Não, eu quero ficar com meus filhos. Ah, tá. Então é quem eu sou, o que que é importante para mim? Estar com seus filhos é importante? Ter saúde é importante para você? Jantar com seu marido é importante? O que que é importante? Toda vez que eu ajudo uma aluna minha a montar a agenda dela, o pressuposto é o que que você quer? Ah, eu quero almoçar com meus filhos todos os dias em casa. É isso que você quer? A gente vai fazer isso acontecer. Então, toda a movimentação ela vai ser voltada para isso. Só que para você definir isso, você tem que ter certeza. Como alunas minhas já falaram, eu sei o que eu quero isso aqui. Isso para mim já é claro, sempre quis, só que não consegui fazer. Ah, ok. Então, você precisa definir o que você quer. E se você só define o que você quer, quando você se olha cara a cara no espelho e você sabe quem você é, quais são os seus gostos, as suas preferências, o que que é importante para você. Caso contrário, caso você não delimite o que é importante para você, você começa a se machucar. Quer ver? Vamos voltar ao exemplo que eu falei da palestrante?
Se eu não perguntasse, eu não falasse para ela que ela ia ficar sem ver os filhos, que ela ia ter todo esse perrengue e mandar ver ela ganhar o dinheiro que ela falou que ia ganhar com esse cronograma que eu montei para ela, certamente o que ia acontecer? Ela ia começar a se machucar, porque ela ia passar uma semana, duas, não ia ver os filhos, os filhos iam começar a se distanciar dela, ela ia começar a sentir esse vazio. Espaços não ficam vazios, algo ou alguém iria ocupar o lugar dela como mãe, e aí isso vai fazendo o que com ela? Vai machucando, 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 porque isso é importante para ela. Então, o que é importante para você? E isso é uma frase que eu gosto muito de deixar clara, que espaços não ficam vazios. Se você não ocupar o seu espaço como mãe, algo ou alguém vai ocupar. Ou uma babá, ou um videogame, ou uma televisão, ou uma companhia de um amiguinho. Se você não ocupar o seu espaço como esposa, algo ou alguém vai ocupar. Ou uma outra mulher, ou um futebol, ou uma bebida, alguma coisa. Se você não ocupar o seu espaço como líder, como empresária, como dona do seu negócio, algo ou alguém vai ocupar. Ou às vezes um funcionário que toma a frente das coisas, ou as coisas vão desgringuelar, algo ou alguém. Vazio não fica. Por isso que se faz necessário nós termos autorresponsabilidade, nós entendermos a importância e o poder das nossas escolhas, o quanto que, sim, estou aqui porque eu deixei isso tudo acontecer, chega aqui. Ah, mas não foi bem assim, eu deixei. Ah, eu fui pressionada para. Sim, você se deixou, se permitiu ser pressionada. Salvo um sequestro, salvo algo assim grave, que eu não acredito que seja o caso aqui, ninguém tomou uma arma na cabeça para se casar, ninguém tomou uma arma na cabeça para abrir a empresa. Não foi. Diferente lá em Dubai. Lá a gente tem uma academia lá em Dubai, lá é um casamento assim que você não tem para onde correr. Diferente. Lá não dá para usar autorresponsabilidade no casamento. No casamento. Então a gente precisa entender que sim, que somos responsáveis pelas nossas escolhas. E não decidir é uma decisão. A partir do momento que eu digo assim, ah, eu não vou decidir, vou deixar o meu marido escolher. Você está dando a chave do carro para ele dirigir e ele te levar onde ele quiser. Então, por isso, nós temos que ter marcos de metas. Eu gosto e eu ensino assim as minhas alunas a definir visões. Você precisa se visualizar. Quem já teve em palestra minha sabe que eu faço visualizações para daqui 5 anos. Como que você se vê daqui 5 anos? E eu, particularmente, eu faço visualizações de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos. Então, escreva no papel V2, V5, V10 e V20, que você vai escrever isso depois, são as suas visões. Como? Como que a Silvana se vê daqui 2 anos? V2. Ah, daqui 2 anos, deixa eu ver, Nicole, daqui 2 anos eu vou estar assim, eu vou estar morando num apartamento tal, vou estar com meu marido, com a minha filha, com meu filho, eu vou querer ter mais um filho, ou vou estar trabalhando com isso, desenhe, vou estar viajando uma vez por ano. Vai, escreve detalhinho. V5, daqui 5 anos. Ah, 5 anos, eu já quero estar assim, com tantos funcionários, faturando tanto, eu quero ter uma vida mais tranquila. V10, 10 anos, como é que você vai estar? V20, mas Aline, V20? Eu já vou estar velha, 20 anos aqui para frente, meus filhos já vão estar na faculdade, já devem ter saído de casa. Sim, a gente tem que se ver daqui 20 anos. É claro que quanto mais próximo, mais detalhe você vai colocar. Quanto mais longe, menos detalhe vai ter, mas você tem que ter essa visão. Eu me vejo, e eu falo isso o tempo todo, quando as pessoas falam, nossa, você gosta de fazer exercício, fazer dieta, eu me vejo uma velha saradona. Porque eu quero ser aquelas velhas que cai um negócio no chão, eu consigo rapidinho pegar. Eu não quero ter esse problema de me abaixar, sabe? Eu não sei se é trauma, minha avó tem problema de joelho, tal. Eu olho, eu vejo, e é comum com idoso, né? Problema de joelho, coluna. E eu quero ser uma idosa, então, assim, um V20 para mim tá lá, minha saúde. Eu quero estar bem, eu quero ver meus netos bem, eu quero estar com a minha saúde mental boa. Como é que você se vê daqui 20 anos? Essas 4 visões são muito importantes, mulheres, para vocês mirarem, e tudo que vocês forem fazendo já hoje vai contribuir para daqui 20 anos. A primeira mira, 2, 5, 10 e 20, tá? Anotem isso e depois descrevam isso, que é muito importante, tá? Existe um poder muito grandioso nas palavras. E nós temos que ter
Temos que tomar muito cuidado, vocês já devem ter escutado falar sobre o poder das palavras, porque isso é bíblico, está lá em Provérbios, que a palavra, ela pode matar, inclusive, né? Se ela não bem usada, ela pode matar, ela pode amaldiçoar. Então, a palavra, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós abrimos aqui a aula de hoje, eu usei a palavra para o bem com a Marili. Eu falei para ela que eu estou aqui em oração para que ela encontre alguém muito especial, que Deus vai mandar alguém muito bom para ela. Isso é uma palavra boa, é uma palavra que vai fazer realmente com que as coisas se movimentem para ela. Ah, Eline, o universo, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala em reclamar, a palavra reclamar, ela vem do latim, que é clamare. Clamare é você clamar. Reclamare é você clamar duas vezes. Quando você reclama, por isso do desafio. Quando você reclama, você está clamando duas vezes. Você está reforçando aquela situação. Eu não sei você, não sei se você tem alguma amiga, provavelmente você conhece alguma pessoa assim. Se está chovendo, meu Deus do céu, olha isso, gente. Está chovendo hoje, que não sei o quê. Se está calor, gente, que abafado. Nossa Senhora, estou até passando mal. Aí você fica pensando, se está quente, reclama. Se está chovendo, reclama. Se está nublado, reclama. Se chegou cedo, reclama. Se atrasou, reclama. Se tem trânsito, reclama. Se não tem trânsito, reclama porque chegou cedo demais. Quando a gente reclama, a gente está reforçando situações. Eu já fui em vários lugares onde eu sento na mesa e a pessoa me fala, pô, meu marido não dá, meu Deus, não presta, e isso, e aquilo, cuidado. Aline, mas eu faço o que se ele é mesmo? Abençoa, abençoa. O que a gente não pode é usar palavras ruins, principalmente para os nossos, para os outros também não, mas principalmente para os nossos. Ah, o teu filho é agitado? Ai, meu filho é um capetinha, não sei o quê, ou é virado no giraia, né? Não, cara, ele só tá hoje é criança, né? Criança. Hoje ele tá abençoado. Mas nós precisamos cuidar das palavras. Eu não sei se vocês conhecem a história do Thomas Edison. Thomas Edison foi o cara que inventou a lâmpada, depois de não sei quantas, várias vezes que ele tentou, tá? E, enfim, ele é famoso por ser um dos gênios super famosos aí. Quando você fala de Einstein, você lembra dele, você lembra de outros grandes nomes. Thomas Edison tem uma história que eu sempre me emociono quando eu leio a história dele, e é uma história muito bonita e que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui sobre as palavras. Quando ele era pequeno, ele chegou na escola, o professor chegou e deu uma carta para ele e falou assim: entregue para sua mãe essa carta. E ele chegou em casa e falou: mãe, o professor disse que era para eu entregar essa carta, professor ou a professora, entregar essa carta na sua mãe, para minha mãe. E aí a mãe pegou, abriu a carta na frente dele, começou a ler e começou a chorar. E aí ele ficou olhando para a mãe, aí a mãe pegou e começou a ler. Aí a mãe lendo assim, né? Seu filho é um gênio. A escola é muito pequena para ele e não tem professor ao nível dele para treiná-lo. Por isso, nós indicamos, sugerimos que você mesmo ensine-o. E ela chorando, tal. Ele achou de certo que ela estava emocionada. Enfim, ela passou a ensinar ele em casa. Muitos anos depois, ele fez um maior sucesso, virou um dos grandes gênios, inventou a lâmpada, a mãe dele morreu, e ele foi arrumar umas coisas em casa e ele encontrou um pedaço de papel dobrado que, para surpresa dele, era a tal da carta. E aí ele abriu a carta. E ele viu que era a carta que o professor tinha entregado para a mãe dele. Só que quando ele leu, estava escrito outra coisa. Estava escrito assim, é, é, não sei se mãe, o nome da mãe, mas seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-los mais frequentar a escola. Então você imagina como a palavra tem poder. Imagina se essa mãe tivesse lido a carta com as palavras que estavam escritas. Talvez esse cara não teria sido gênio nenhum. A Tiziane tem escola, ela sabe como interfere falar isso para uma criança. E não é só para uma criança, é para qualquer pessoa. Tem um experimento, inclusive, que faz, não sei se vocês já viram um experimento que um japonês, enfim, um oriental faz com arroz, que ele xinga um arroz, outro ele ignora e outro ele fala palavras positivas. Gente, é vibração. Então, nós precisamos sim ter esse cuidado com as nossas palavras.
Isso vai levar a gente para o próximo nível. Eu não vou entrar aqui no detalhe da ferramenta, mas eu vou estar dando uma ferramenta para vocês que vai ajudar vocês a se alimentarem com isso. Por quê? Tem dias difíceis, nós temos dias ruins. E nesses dias ruins a gente se acha péssima em várias coisas. A gente acha que a gente não é boa o suficiente, a gente acha que a gente não é isso e aquilo. E normalmente nós não vemos as nossas qualidades como outras pessoas nos veem. Às vezes a gente vê mil defeitos e chega alguém e fala, nossa, eu te acho tão inteligente. Aí você fica assim, eu? Porque nós não reforçamos as nossas qualidades. Então, é muito importante que nós tenhamos essa questão de reforçar diariamente, e isso é super importante, reforçarmos todas as nossas qualidades. Essa ferramenta eu uso ela há mais de 8 anos e ela funciona muito. Eu sempre passo para as mentoradas, eu sempre faço em palestras, porque ela funciona, eu vou estar botando para vocês aqui no final, tá? Agora, esse se conhecer para nós irmos para o próximo nível, é a importância de nós sabermos por que que nós fazemos o que nós fazemos. É imprescindível para que a gente inicie essa jornada. Porque muitas vezes a gente se baseia nas nossas crenças, como eu falei, nas nossas experiências. Porque o que que é uma crença, né? A gente está falando aqui de crença, mas o que que é? Crença é uma verdade absoluta, você acredita em algo, e que para você aquilo ali é a verdade, ponto. Só que, na verdade, aquilo ali é a sua verdade, é baseado em alguma coisa. Eu dei um exemplo para vocês de sociedade. Foi baseado nas histórias que eu ouvi falar, que sociedade não prestava, até eu conhecer muitas pessoas que têm ótimas sociedades e se deram bem. E aí eu vi que era relativo, que tem pessoas que têm sociedade legal e tem pessoas que não têm sociedade legal. Tem pessoas que falam que, porque dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é difícil de conseguir. E aí essa pessoa cria essa crença de escassez, de que o dinheiro é difícil, de que sempre tem que ser uma luta para conseguir o dinheiro. Isso é uma crença que limita a pessoa, porque ela sempre acha que o dinheiro é difícil, o dinheiro parece que corre da mão dela. Então, quando a gente fala sobre crenças, são essas verdades que a gente acredita, só que elas se dividem em dois grupos. A gente tem as crenças que nos limitam, que nos impedem de ir além, e a gente tem crenças que nos impulsionam, que fazem a gente ir para cima, que fazem a gente, poxa, eu sei que eu falo bem, então quando tem que falar, eu pego e me jogo, porque eu sei que isso é uma coisa que já me falaram quando eu era pequena que eu falava bem. Certamente uma crença que Thomas Edison tinha é que ele era fora da curva. Por isso que ele se arriscava, por isso que ele tentava experimento. Que a mãe dele falou isso e ele ficou na cabeça. Era uma crença fortalecedora para ele. Se a mãe dele falasse, olha, filho, você é confuso, você tem demência, como estava na carta, ele teria criado o quê? Uma crença limitadora, que faria com que ele fosse assim, oh, não vou nem arriscar fazer nada, porque eu não sou bom, eu tenho confusão mental, eu não sou, não, melhor não. Então, isso é importante nós entendemos o que que nós carregamos. Por isso que é importante entender a nossa história, de onde a gente veio, o que que a gente gosta, o que que a gente trouxe de bagagem. Porque o nosso HD carrega isso tudo. Então, quando nós estamos aqui hoje, nós decidimos o que nós decidimos, foi baseado em escolhas que nós fizemos, ou de experiências que nós tivemos, ou até do que nós ouvimos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala quando nossos filhos estão perto, porque senão a gente está criando um ambiente que às vezes eles nem provaram, mas só de ouvir a gente falar. Por exemplo, a Marili é separada, divorciada. Imagina a Marili criando, é menino, Marili, o teu bebezinho? Não sei se é menino ou menina, mas você imagina a criança crescendo, ela divorciada, talvez ela, homem não presta, homem não presta, homem é tudo igual. Aí não precisa nem estar divorciada para isso, eu conheço mulheres casadas que fazem isso. Homem não presta, aí a criança cresce com aquela percepção de que homem não presta. Como é que ela escolhe se for uma menina um namorado? Não, homem não presta. Então, essa é uma coisa que nós precisamos avaliar. E muitas vezes, vixe, tem três, uma de 19, uma de 8 e um bebezinho. Casa tá cheia, então. Coisa boa. Filho é bênção. E a gente tem que entender que existe a gente aí, a gente tem que puxar um freio de mão para poder entender esse contexto, que é o quê? A gente está. Seja bem-vinda, Arielle, que bom que você veio. A gente precisa puxar o freio de mão para entender que, peraí, parou, né? Parou, deixa eu parar para entender o que está acontecendo na minha vida. Porque entenda o seguinte: isso que a gente está fazendo, esse exercício de parar, entender o que está acontecendo na nossa vida, o teu cérebro, ele não quer. Ele não quer que você pare.
Ele não quer que você, tipo, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo para ver se é esse caminho mesmo que eu quero, para ver se é para cá mesmo que eu quero fazer. Porque o cérebro, ele quer sempre fazer o que é mais fácil. Sempre vai fazer o que é mais fácil. Se você botar para o seu cérebro escolher entre abrir um pacote de bolacha ou pegar uma batata, descascar e assar, ele vai querer o pacote de bolacha. Por isso não tem um pacote de bolacha em casa. Mas isso aí é uma outra conversa com outro curso que eu dou de hábitos. Mas você não tem que ter as coisas que são tentações. Você está facilitando um hábito ruim se você deixa na sua frente. Por que todo mundo fala? Você quer beber bastante água, quer saudável? Tenha copo de água, garrafinha de água. Você está facilitando um hábito bom. Por quê? Porque se você não tiver, o seu cérebro não vai dizer, abra a geladeira, vai buscar um copo, enche o seu copo. Esquece. No seu escritório, você não vai levantar, ir atrás de água. Não vai. Se você não tiver com a garrafa ali, você não vai tomar água. Então, a importância do hábito vai fazer com que você se molde para ser uma empresária de alta performance, para você ser uma mãe, para você incluir o seu tempo, como a gente falou, a gente vai ver no domingo isso, como a gente dividir, fazer a gestão de tempo. Porque os hábitos, eles são assim, ó, só para você entender. Eu peguei um papel, tá? Um hábito que você... Eu não fumo, tá? Eu não fumo. Aí hoje eu peguei um cigarro e comecei a fumar. Daqui uma semana que eu tô fumando, meu hábito está assim. Ele é um papel fininho. Se eu quiser parar de fumar, é fácil. Eu paro de fumar. Não estou dizendo que é para poder, para vocês começarem hábitos ruins. Eu estou dizendo que um hábito que você começa é fácil de você parar. Agora, quem fuma, sei lá, eu tenho uma amiga que fuma há 20 anos. Como é que é o hábito dela? Consigo rasgar? Até dá. Se eu pegar um facão, uma tesoura, mas é mais difícil, certo? Então, o que eu quero dizer com esse exemplo aqui para vocês? Que hábitos, eles são, quanto mais tempo você fazendo a mesma coisa, mais grosso, mais robusto e mais difícil. Vamos falar numa linguagem mais clara? O vício é isso, viciado. Quem é viciado em roer unha, rói há muito tempo, é mais difícil do que quem está roendo uma semana. Quem é viciado em álcool, quem está há mais tempo, mais difícil em tudo. Tudo que você está fazendo há mais tempo, viciado em acordar tarde, qualquer coisa, é mais difícil quando você está mais tempo, mas não é impossível. Então, você vai levar um tempo para fortalecer um bom hábito e você vai ter que substituir o mau hábito por um bom hábito. A questão é que se você não se vigiar, é muito fácil de você voltar para o mau hábito. Por quê? Porque o mau hábito, ele exige menos esforço. Ele normalmente, Aline, por que então que é mais fácil voltar para um mau hábito do que para um bom hábito? Porque o bom hábito, em tese, ele sempre é mais trabalhoso. É mais trabalhoso se alimentar saudável do que se alimentar mal. É mais trabalhoso você acordar cedo do que você ficar no quentinho da cama. É mais trabalhoso você estudar mais e se desenvolver do que você ficar assistindo Netflix. É mais trabalhoso ter bons hábitos. Por isso que o seu cérebro sempre tenta te levar para os maus hábitos. Essa é a conclusão. E a intenção é que você faça o quê? Aline, então eu sempre vou ter essa luta constante? Não, vai chegar um momento que o seu hábito ele se estabiliza e você só passa a vigiar, porque você vai tendo constância. Então, se você tem muito tempo que não faz alguma coisa, você vai precisar da constância para fazer. E é por isso que você vive no piloto automático, porque é mais fácil você deixar as coisas como elas estão, do que você arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. É muito mais fácil deixar as coisas como estão. Agora, quando você começa a mexer nas coisas, quando você põe a mão, arregaça a manga para realmente mudar alguma coisa, você mexe, como eu falei para vocês, quem eu sou, com a sua essência. Você entende que algumas coisas você vai precisar fazer para mudar o jogo, e o que sempre acontece, a Eliane botou aqui, sair da zona de conforto, exatamente. Quando a gente sai da zona de conforto, que é isso, é sobre isso, bate o quê na nossa porta? Toque, toque. O medo. Eu estou fazendo uma coisa que eu não sou acostumada a fazer. Eu estou me metendo numa área que eu não sei. Será que eu devo mexer nisso? Será que eu faço? Eu tenho vergonha, eu não sei se eu sei fazer. Eu não sou boa o suficiente. Eu tenho vergonha de me posicionar. E, ó, presta atenção, lembra que eu falo tanto para a esfera da sua empresa quanto para a sua esfera pessoal. Posicionamento. Se posicione como mulher, como esposa, como amiga e se posicione como seu negócio.
Você não tem que entrar no jogo da dança de atender qualquer cliente, de fazer tudo para todo mundo. Se posicione como líder. Você não tem que fazer se desdobrar para todo mundo. Se posicione como líder. Saiba dizer não. Nós precisamos destravar essa mentalidade, entender que precisamos sim ter a vulnerabilidade e encarar o medo de errar. Porque a maioria das. Ué, entrou coisa aqui. Passou aqui. A maioria das situações é o quê? É nós entendermos que nós precisamos da vulnerabilidade para que nós possamos seguir adiante. Se nós não tentarmos, a gente nunca vai saber e conhecer o extraordinário. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu fui tentar fazer algo que eu não sabia, tinha uma voz no meu ouvido dizendo: você não vai conseguir, eu acho que isso não é para você, duvido que isso vai dar certo. Se eu fosse você, eu nem tentava, é perda de tempo. E aí, normalmente, o que que acontece? O medo paralisa. Agora há pouco nós falamos sobre as crenças, que elas definem as nossas escolhas diárias. Junto das nossas crenças limitantes vem o quê? O medo. O medo, a maioria das vezes, ele paralisa. Ele paralisa completamente. Você fica assim, não, acho melhor eu não fazer isso. O medo, ele é tão grande que a gente acha melhor não fazer algumas coisas. E o que eu tenho para te dizer é que tudo que Deus tem já de plano para a tua vida, ele está contigo. Você pode ter fé, você pode ter oração, pode rezar, independente de religião, você pode se preparar, mas você precisa ter coragem. Não é à toa que repete várias vezes na Bíblia, né? Seja forte e corajosa. Você precisa ter coragem. Ele te proporciona as oportunidades, você se prepara, você ora, você tem fé. Mas se você não pegar e falar, não, eu vou, para mim é o real significado daquela palavra de vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo não é vai de qualquer jeito. Deus o livre de qualquer jeito, não é sobre isso. Mas é sobre, peraí, eu me preparei? Preparei. Ah, mas não é o suficiente. Não, mas peraí, eu me preparei. Cala a boca, Bruno. Quem aí já viu o filme do Luca? Um filme para criança? Pois é, quem já viu o filme do Luca, ele fala uma hora, cala a boca, Bruno, né? Que é a voz, é a voz que a gente tem, cala a boca, Bruno. Às vezes eu falo, cala a boca, Aline. Chega, fica calada. A gente tem a voz que fala, e a voz que fala besteira, a voz que quer colocar a gente para baixo, é a voz onde que parece que do nada aperta um botão e todas as crenças limitantes fazem assim, ó. Eu duvido que você vai conseguir, porque lembra aquela vez que aconteceu isso, que você não foi, que você não deu certo, que isso, e aí aquilo vai te dominando, te dominando, te dominando, te dominando. Então você tem que calar essa boca, e não é tão simples assim, isso é um exercício, e a ferramenta que eu vou dar no final aqui para vocês, vocês vão entender o quão poderosa ela é, ela ajuda muito nesse momento, mas é você falar assim, não, ok, eu me preparei, é o que eu quero, eu defini, eu vou. Ai, mas está me dando um frio na barriga. Sim, eu vou. O meu marido é lutador do UFC e ele fala, Aline, não teve uma vez que eu entrei no octógono sem medo. Tem que ter o medo. O medo, ele é o quê? É um sinalizador de perigo para a gente. É para a gente se manter alerta, é para a gente ter noção das coisas, ter cuidado, mas ele não pode me paralisar dentro do ringue. Eu não posso ter treinado, chegar lá e eu não conseguir dar um soco. A mesma coisa é para a nossa vida. Ele serve para a gente ter cautela, ter alerta, ficar ligado, proteger os nossos, mas não para deixar de fazer as coisas. Então, tudo que você tem sonhado, tudo que Deus tem para você, ele é grandioso, mas não é só porque é para você que você não vai sentir medo. Não permita que o medo controle o seu movimento. Nós temos três pontos importantes da nossa vida para tudo. Eu repito isso diariamente. É decisão. Você decidir fazer algo. Movimento. Eu vou me mover para. E quando você faz essas duas coisas, você tem resultado. O que que o medo quer fazer depois que você decide? Ele não quer te deixar entrar em movimento. Você tomou a decisão, não, agora vai, eu vou fazer isso, eu vou, não sei o quê. Aí o medo diz assim, tem certeza? Você nem é boa nisso. Se eu fosse você, eu não fazia, hein? Olha lá, hein? O medo, ele quer frear o teu movimento.
Então, quando a gente fala sobre coragem, ou melhor, quando a gente fala sobre vulnerabilidade, muitas pessoas entendem vulnerabilidade como uma fraqueza. E vulnerabilidade não é fraqueza, bem pelo contrário. Todas as pessoas de sucesso mostraram vulnerabilidade. Eu conheci grandes personalidades que hoje são bilionárias e todas quebraram, todas tentaram, todas erraram, porque mostraram coragem, tentaram, erraram, levantaram de novo. É sobre isso. Ai, mas eu não quero errar. Você não quer errar porque você não quer se curvar ao desconforto do trabalho. Alguém falou aqui de sair da zona de conforto. É sobre isso. Curvar-se ao desconforto do trabalho é sobre você mostrar a sua vulnerabilidade. Quando eu falo que não decidir já é uma decisão, é porque às vezes você deixa de tomar decisões simplesmente por uma crença que você acha que não é possível de fazer algo. E quando a gente está falando sobre essa questão da vulnerabilidade, de achar o que os outros pensam, a gente está falando sobre conexão. Vamos lá. Se tudo der errado, você tomou uma decisão, você vai fazer um negócio. Se tudo der errado, o que que acontece? Ai, mas aí todo mundo vai saber que eu dei errado. E aí isso pode nos desconectar das pessoas. Nós podemos ter a vergonha. Vem a vergonha, vem o medo de julgamento. Há algo sobre mim que eu não quero que as pessoas vejam. Isso vai me desconectar. Vão saber que eu não sou perfeita. Ó, eu era assim. Eu não queria que as pessoas vissem as minhas falhas. E nós temos que tomar um grande cuidado, principalmente nós mulheres, porque sim, nós erramos, erramos como mãe, erramos como empresária, erramos como mulher, porque senão, sabe o que acontece? O sentimento de eu não sou boa o suficiente, ele vai pegando e tomando conta até parar você. E você para mesmo. A base da vulnerabilidade é o quê? É para que você tenha conexão, você precisa se permitir ser visto do jeito que você é. E nós temos medo, como seres humanos, de não sermos merecedores da conexão. O que que é preciso para sermos empresários? Agora eu estou falando aqui com empresários. O que que nós precisamos para ser empresários? Abraçar a vulnerabilidade. Fazer algo sem a garantia de que vai dar certo. Eu não estou falando para vocês tomarem decisões, né? Ah, hoje está ventando. Ah, então eu vou fazer essa estratégia com a minha empresa. Não é sobre isso. Você viu com especialistas, tem conselheiro na sua empresa, ou pegou conselho com algum mentor, uma mentora. Você viu que esse é o melhor caminho, pensou, você entende do seu negócio. Ah, acho que o melhor caminho é, vou falar aqui no caso da Eliane, eu fazer um hambúrguer agora premium e vender para classe A com preço mais alto e ter os outros assim. Então, a minha ideia agora é vender esse ticket mais alto aqui para a região. Vamos ver se vai funcionar. Aí, digamos que a Eliane faz, dá errado. Deu errado? Vocês sabiam que a Coca-Cola tem um refrigerante de limão que deu errado? Ninguém conta, né? A Coca-Cola erra. E só para vocês terem noção, a Coca-Cola tem uma premiação todo ano dos erros. Eles fazem no fim do ano, na convenção deles, vai lá no palco, eles fazem um evento, uma cerimônia dos erros, das falhas deles, falando sobre tudo que eles tentaram e deram errado e se tem algum aprendizado ali para que eles não repitam o erro. A Coca-Cola erra. Por que que a gente que tem uma empresa menor não vai errar? Então, aí, se eu não sou boa o suficiente, a Coca-Cola não é boa o suficiente. A Coca-Cola investe muito dinheiro nos melhores profissionais e mesmo assim erra. A base é a vulnerabilidade. Para que você tenha conexão com o seu cliente, com o seu marido, com o seu filho, com você mesmo, você precisa se permitir. É senso de merecimento. É você abraçar a vulnerabilidade e entender, sim, eu vou fazer. Estudei, fiz, tomei a decisão, vamos lá, deu errado. Eu fui CEO da nossa rede de franquias, saí ano passado para focar no meu projeto para mulheres. Algumas de vocês já me conheciam antes, enquanto eu ainda estava como CEO. Você acha que eu só acertei? Eu tomei muitas decisões erradas. A maioria eu acertei, mas eu errei muitas. Que eu falei assim, gente, como é que eu vou para a reunião de conselho explicar isso? E eu nunca vou esquecer o dia que eu falei assim, quando eu fui questionada severamente pelo conselho, eu falei o seguinte: um dos meus aprendizados como CEO da empresa foi que ser CEO
é como ser mãe. Eu jamais tomaria uma decisão de propósito querendo errar. Eu jamais dou um castigo para o meu filho achando que aquilo vai fazer mal. Teve uma vez que eu dei uma palmada no meu filho, no bumbum, e depois eu me senti péssima. Mas na hora eu achei que era o que eu deveria fazer. Na hora eu achei que era o melhor jeito de corrigir. Na hora que eu tomei a decisão, como se eu achei que era o melhor que eu tinha que fazer. E eu mostrei para eles, está aqui, eu consultei o conselho, eu consultei o jurídico, eu consultei aqui, eu vi isso, mostrei tudo que eu fiz antes de tomar a decisão. Tudo indicava para eu ir para esse caminho. Só que existia o risco e deu errado. E agora eu tenho uma outra estratégia para a gente sair daqui para lá. Mas eu não errei porque eu queria errar. Eu errei tentando acertar. Então é essa paz que nós precisamos entender no nosso negócio e na nossa vida. Nós erramos, nós somos seres humanos. E sabe o que que acontece quando a gente não aceita a nossa vulnerabilidade? A gente começa a se anestesiar. Sabe como que a gente se anestesia? A gente se anestesia com bebida alcoólica, a gente se anestesia se afundando em comida, em açúcar, em carboidrato, a gente se anestesia com remédio, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para se acalmar, a gente se anestesia com várias coisas, a gente se vicia, fica viciado, medicado, endividado, tem gente que se anestesia comprando coisa, indo no shopping, torrando dinheiro. Nós não podemos anestesiar a vulnerabilidade, porque você não pode anestesiar sentimento. Vulnerabilidade é um sentimento. Porque quando você faz um tipo de anestesia, você está anestesiando o todo. Você anestesia a sua felicidade, você anestesia a sua gratidão, você anestesia tudo isso, se torna um ciclo vicioso. Então, tá tudo bem se você chegou até aqui. Não interessa o que aconteceu até horas atrás. O que interessa é o que você vai fazer com as informações que a gente tem aqui a partir de agora. Vulnerabilidade é sim o centro das emoções e das sensações. Quando a gente está vulnerável, é que a gente sente o amor, é que a gente sente a aceitação, é que a gente sente coragem, é que a gente sente empatia, a gente sente criatividade, confiança. Quer ver um momento vulnerável? A maioria aqui, que eu lembro que eu perguntei no começo, é mãe. Quando a gente acaba de ter um neném, a gente não estava numa situação vulnerável, seja de parto normal ou de cesárea, não interessa, ali, aquele momento, você ali, pelada, vem o neném no colo. Cara, que vulnerabilidade maior que aquela. E o tamanho do amor que a gente sente na hora. E a criatividade que a gente sente na hora. E tudo que, sabe, assim, a gratidão que a gente sente na hora. A vulnerabilidade, ela proporciona isso. Para mim, vulnerabilidade é a gente estar nua. É a gente sem nada. Quem é você sem nada? Sem a capa? Que nem fala o meu filho, sem a capa do Batman. Quem é você? Quem somos nós? Então, quando nós temos a coragem de explorar a escuridão, descobrir, né, realmente esse poder, é necessário sim superar a vergonha para chegar na vulnerabilidade. Quanto menos a gente fala, maior a vergonha aumenta. Eu não sei vocês, mas todo mundo tem um cantinho da bagunça em casa, onde a gente vai deixando as coisas de lado, vai deixando as coisas de lado. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está botando embaixo do tapete, porque tem muitas coisas que a gente precisa resolver. Algumas coisas a gente vai repetindo velhas frases, vai deixando para lá e aquilo a gente se pega falando coisas e repetindo padrões, padrões às vezes dos nossos pais, dos nossos avós. E quando a gente se sente vergonha, e isso tudo vai dominando a gente passa isso para o nosso negócio, para os nossos funcionários. Aí quando você vê seus funcionários estão agindo igual a você, seus filhos estão agindo igual a você. Agora, depois que a gente entende sobre a vergonha, aí você pode partir para a resiliência, porque para empreender a capacidade de cair, de se levantar de novo. Lembra que eu falei dos grandes empresários? Todos erraram, mas caiu, levanta. Caiu, levanta. Isso é é a capacidade que a gente tem de autoaceitação, porque se a gente não é, se nós, principalmente mulheres, não somos compreensíveis com nós mesmas, fica muito difícil de a gente se expressar, de a gente conseguir dar conta. Esse dar conta, né, que a gente fala, como é que eu vou dar conta da vida, da empresa, do trabalho? Porque tudo vira uma mecânica de defesa. Chega um momento que tudo a gente quer rebater. Então, o mais importante que eu quero que você entenda é que não é sobre o que acontece hoje, é sobre o que eu quero me tornar. Porque o nosso maior medo é o quê? É a gente ser ridicularizada, é a gente ser criticada. O desespero de a gente se livrar de uma vergonha, ele é tão grande, que a gente inicia um processo de atacar as pessoas à nossa volta.
É como se eu quisesse tapar o buraco atacando as outras pessoas. Isso tem a ver com o perfeccionismo, que às vezes a gente quer ser perfeita, a gente não quer mostrar essas falhas, e isso acaba tornando um desvio perigoso. Então, é sim um momento onde a gente precisa entender que não é para a gente se defender de tudo. Tem coisas que a gente tem que absorver e entender, sim, eu errei, e agora eu vou mudar aqui o caminho. Porque ao invés de pensar, eu não sou boa o suficiente, é sim, eu sou o suficiente. Tem até um estudo de uma professora do Texas que ela fala que 3 coisas que envolvem o amor próprio, que é a generosidade, a humildade e a consciência. Então, não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. A gente tem que ser humilde com a gente mesma. A gente tem que ser generosa com a gente mesma. A natureza do ser humano é de ser imperfeito. Agora, cuidado com essa questão da anestesia. Essa questão que eu falei para vocês, da anestesia, ela é tão importante, mulheres, ela é tão importante, porque a gente desconta em tanta coisa, às vezes a gente desconta. Eu falei, né, do álcool, eu falei da comida, eu falei de comprar. Tem pessoas que descontam de ficar horas no Instagram só passando o dedo. E aí a gente precisa refletir, porque assim, às vezes tem gente que desconta no trabalho, fica enfurnada no trabalho, trabalha demais. Eu já fui essa pessoa, que eu mal queria parar em casa, se deixasse eu ficava 24 horas no meu trabalho. Eu tenho os stories que eu achei esses dias que eu gravava assim para o arquiteto. Poxa, por que que você não fez uma cama aqui na academia para eu dormir? Olha só, eu me afundava lá para me anestesiar de coisas que eu não queria resolver. Então, quais são os gatilhos que levam você a se anestesiar com algumas coisas? Perceba-se, porque assim parece assim, olha, parece tão sério esse negócio de anestesiar. A gente se anestesia com coisa boba. Às vezes a gente faz hora para não voltar para casa, às vezes a gente não quer resolver algumas coisas. E tem uma, eu até separei aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Peraí. Aqui. Tem uma aqui, ó. A escritora e coach de crescimento pessoal escreveu um dos seus livros, Jennifer Ludden. Olha só que interessante, disso que eu estou falando para vocês, o que ela escreveu. As sombras de alívio podem tomar qualquer forma. Não são as suas ações, prestem atenção, não são as suas ações, mas o que está por trás dela que faz toda a diferença. Você pode comer um pedaço de chocolate aproveitando um momento doce da felicidade, uma gratificação verdadeira, ou pode devorar uma barra inteira de chocolate sem sentir o gosto, numa tentativa frenética de se acalmar, uma sombra de consolo. Você pode conversar por 1 hora com alguém na internet e sair super energizado para suas tarefas. Ou pode bater papo online com alguém só para não ter que conversar com o seu marido sobre quão dolorosas foram as palavras do dia anterior. O que que eu quero dizer com esse texto aqui que ela colocou, que eu achei que traduz bem isso que eu estou falando para vocês sobre anestesia? Não é que você não pode comer, comprar, tomar uma taça de vinho, mas se pergunte por que que você está fazendo aquilo. Durante a pandemia, eu já estava como CEO e eu lembro que foi um caos, porque a nossa academia, a franquia de Dubai, fechou 1 mês antes de fechar tudo aqui no Brasil, e com isso eu trabalhava freneticamente, então, assim, era bem pesado. E todo dia de noite eu abria uma taça, a garrafa de vinho e tomava um vinhozinho. E eu fazia assim, ai, mereço, trabalhei demais hoje, estou exausta, assim eu vou dormir melhor. Todo dia eu tomava uma taça de vinho. Quando me peguei e eu percebi, eu comecei a perguntar por que que eu estou bebendo essa taça de vinho. Então, não é sobre o vinho, sobre o chocolate, sobre a comida, um bolinho, ou sobre uma compra. É sobre por que que você está comprando roupa, por que que você está comendo. É porque você está precisando, é porque você está com fome, é porque você está celebrando, ou é porque você está querendo descontar alguma coisa. Preste atenção que não é sobre o ato em si, sim sobre o que desencadeia, né? Sobre o que está por trás. Aqui, ó, a Ana, é a Ana, né? Acabou de colocar aqui, que é fuga. É a fuga. Você está querendo tapar uma coisa com a outra. Querendo tapar uma coisa com a outra. E aí, a mesma coisa acontece dentro da sua empresa. Você às vezes não quer ver os pepinos que tem lá para resolver. E aí você vai fingindo que não vê. Aí você tem um funcionário que não faz o que tem que fazer. E aí você pensa assim, ai, rapaz, eu tive um caso de uma aluna que pegou a funcionária roubando. E ela falou assim para mim, Aline, mas vai dar um trabalho eu chamar ela. E ela tá tantos anos comigo. E como é que eu vou dizer? E olha só o trabalho que eu vou ter. E assim, ela é meu braço direito. Como é que eu vou fazer? Eu falei, mulher, não pode? Não, mas
Falei, eu acho que você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Isso é muito sério. Mas a cabeça dela estava como se ela estivesse dando um gole de vinho para não ver o que estava ali na frente dela. Então a gente tem que entender sempre o que está por trás, porque sim, isso afeta o que está na nossa frente. Isso afeta o que está, como que a gente lidera. E é por conta disso, essa aula que a gente está fazendo hoje, a gente fala muito, né, sobre quem nós somos, para onde a gente quer ir, como que a gente vai chegar lá, quem a gente é de verdade, o que que limita. É uma aula, eu diria até mais reflexiva, né, mas porque a gente precisa entender que se nós não estivermos curadas, e quando eu digo curadas, não é perfeita, mas se nós não estivermos bem o suficiente, como é que a gente quer que o nosso negócio vá bem? Se somos nós que lideramos o nosso negócio. Alguém mandou mensagem aqui, deixa eu ler aqui. Gente, eu não vi o chat, agora que eu vi outras mensagens. A empresa onde trabalhava finge não ver as coisas. O tal tampa com a peneira para não aborrecer. Então vem a fuga, fugir para não se aborrecer. É isso. É exatamente isso. Então, mulheres, não tem como você cuidar do negócio se não cuidar quem está por trás do negócio e principalmente quem é a liderança do negócio. Começa sempre pelo topo, né? Então, é o dono, é o líder, quem é os teus gerentes, quem é que está na ponta, quem é que cuida. Ah, eu tenho, por exemplo, lá na nossa academia, né? Então, proprietária e tinha o gerente. Eu cuidava do gerente, o gerente cuidava do coordenador, o coordenador cuidava dos professores. Se os professores, teve um dia que um coordenador falou assim para mim: ah, os professores não estão fazendo o que tinham que fazer. Quem é o líder dos professores? Um dia eu falei com ele: quem é o líder dos professores? Não sou eu. E aí a gente fez uma avaliação de liderança, a gente viu que ele não estava liderando os professores de forma efetiva. Então, o cuidado com a liderança, com quem está por trás do negócio, e é um efeito cascata. Porque se eu não percebesse esse professor, ele ia ali combinando, e aí combinava quem estava em cima dele, porque ele não ia entregar, e assim ia sucessivamente. É muito importante a gente estar fazendo essa avaliação. Deixa eu ver aqui. Aqui, estamos no horário. Agora que eu estava vendo aqui a nossa hora. Então, mulheres, eu vou deixar aberto aqui agora, como a gente costuma fazer, para vocês perguntarem, abrirem aqui, eu ficar aqui à disposição de vocês. Mas hoje realmente era para a gente entrar mais esse assunto mais profundo, porque amanhã. Ah, Bia, coloca as ferramentas para elas, tá? O que que a gente vai colocar aqui no chat, tá? Das ferramentas para vocês. Deixa eu só ver aqui. Mas olha só, deixa eu ver quem é aqui. É a Ana, né? Ana, olha a autorresponsabilidade, tá? Olha a autorresponsabilidade. A gente tem que sempre trazer para a gente, tá? Você falou assim, porque você apontava os problemas e você foi demitida. Você falava que não queriam ouvir, né? Tem que entender, assim, sobre a sua demissão, aqui a gente está falando por alto, né? E o negócio é liderança, sabe? É a liderança. Se a mentalidade da liderança não está pronta, às vezes, para receber algumas coisas, não adianta. Eu já tive nesse papel. Eu já tive um papel onde funcionários falavam para mim e eu não enxergava coisas. Eu não sei se você, você tem o seu negócio, é que você entrou depois, aqui eu não lembro se você falou da sua empresa. Mas assim, eu já tive essa fase de funcionário vir falar algumas coisas para mim e eu, como é que eu vou consertar isso agora se eu estou aqui olhando para outra coisa? Peraí, só um pouco. E aí foi passando e eu não consertei algumas coisas. Então, assim, é uma responsabilidade. Ah, que legal, bacana. É uma responsabilidade que a gente tem que ter para nós como líderes. Eu não sei se você já tem funcionário, mas se não, que em breve você tenha, né? Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai precisando de pessoas com a gente. Mas é importante a gente entender o que nós temos controle, né? Então, para quem tem funcionário, principalmente, a gente conseguir entender assim, ó, como que está a minha empresa? Se ela está assim, meu funcionário não faz. Sim, quem é o líder dessa empresa? Por que que ele não faz? E aí a gente tem que cavocar para entender por que que ele não faz, porque tem N possibilidades de ele não fazer. Eu posso não ter dado treinamento para o meu funcionário, eu posso ter escolhido a pessoa errada para ser meu funcionário, eu posso não acompanhar meu funcionário. Antes de eu demitir, eu tive uma mentorada que ela era médica e ela estava doida para demitir a secretária. Ela falou: ela não presta, ela não faz, ela não sei o quê. E a menina não, já era uma senhora, parecia ser boa, de confiança, mas ela realmente não estava entregando. E eu falei assim: primeiro, não demite, deixa eu entender ela. Porque eu preciso entender, porque às vezes ela não é ruim, mas ela não foi treinada.
ou ela não foi avisada o que ela precisava fazer, qual que era a função dela dentro da empresa. E aí a gente tem uma expectativa e ela não cumpre aí, né? Então, assim, isso tudo interfere. Aí sim, se você escolheu a pessoa certa, treinou, explicou o que ela tinha que fazer, e mesmo assim ela não fez, aí ok. Aí você disponibiliza ela para o mercado e contrata outra pessoa. Deixa eu ver aqui, a Carla fez uma pergunta. Como conseguimos parar de nos anestesiar? Como conseguimos olhar para nós mesmas e cuidar da nossa vulnerabilidade quando tudo parece estar no caos ao nosso redor? Carla, olha só. Primeiro passo, tá? Eu não sei se você já estava, que você chegou um pouquinho depois, né? Eu não sei se você já estava aqui na nossa aula hoje. A gente falou sobre que esse é o pontapé inicial, é você saber quem é você, o que que você quer, aonde que você está. Então, se pergunte aonde você se encontra hoje, o que que você está fazendo. Com quem eu sou hoje, como mãe. Ah, hoje eu sou uma mãe. Você falou ontem para mim, né? Ah, eu não estou tendo tempo de qualidade com meu filho, então eu não me sinto uma mãe. Talvez eu queria ter mais tempo, eu queria estar mais com eles em casa, ter tempo de qualidade com eles, tá? Como esposa, você é casada? Como esposa, eu tenho sido uma boa esposa no teu ponto de vista, tá? E tranquilo, você vai ser o teu resposta. Ah, eu acho que hoje poxa, eu tinha que dar mais uma atenção ao meu marido e tal. Como mulher, comigo mesma, eu tenho me cuidado da minha saúde, tendo tempo para mim, tá, beleza. Como profissional, eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto, eu tenho me dedicado ao meu trabalho. Isso vai te trazer aonde você se encontra. Onde você está. Algumas coisas você já me falou ontem. Você falou: olha, estou trabalhando bastante, procurando. Eu sei para onde eu quero ir. Eu quero proporcionar coisas melhores para o meu filho, tal. Mas você já falou. Mas você precisa entender aonde você se encontra nesse exato momento. Aí você entendeu onde você está? Tá ok. Eu estou aqui. Não é um lugar que eu acho legal. Você falou. Eu queria ter mais tempo com meu filho. Então esse lugar que eu estou hoje como mãe não está legal para mim. Eu quero melhorar esse lugar. Então para onde que você quer ir? Poxa, o meu desejo eu queria minimamente, sei lá, tomar café da manhã com meu filho, porque você não precisa ficar o dia inteiro com seu filho, você entende? Para você ser presente na vida do seu filho. Você pode elencar pontos de contato, que é isso que eu vou ensinar no domingo para vocês sobre gestão de tempo. Elencar pontos de contato. Eu tenho tempo de qualidade com meus filhos, eu não passo o dia inteiro com os meus filhos, mas eu gravo memórias com eles, porque é qualidade, não é quantidade. Tá? Então, eu vou ter ponto de contato com meu marido, eu vou uma vez na semana sair para jantar com meu marido, mas aí nos outros dias da semana eu vou mandar uma mensagem perguntando no meio do trabalho se ele está bem, eu vou tentar almoçar com ele um dia, ou tomar um café da tarde, pontos de contato. Então eu vou querer isso, eu quero ter uma vez na semana, pelo menos, para final de semana eu quero ficar com meus filhos, enfim, depende muito da tua rotina. Beleza, então você sabe onde você está, você sabe para onde você quer ir. A partir do momento que você tem essas duas respostas, a estratégia para você sair do ponto A e para o ponto B facilita. Porque você entende, ok, agora eu já sei aonde eu tô. É igual quando a gente vai numa nutricionista, ela pesa você, e aí você diz, eu quero emagrecer 5 quilos. E aí o seu ponto B é menos 5 quilos. E aí você fala assim para ela, o que que eu tenho que fazer? Ela vai te dar um planejamento alimentar, certo? Que é o como. Então, o seu como é o que que eu preciso fazer para chegar aqui. Com relação a tempo e organização, no domingo a gente vai ter uma aula que como é que eu vou te falar? Mudou a minha vida. Eu comecei a ter tempo para fazer realmente o que importa. Mas já para te adiantar, para te já começar a colocar a cabeça para funcionar nesse sentido, todas as tuas ações diárias tem que ter a ver com quem você quer se tornar. Vou te dar um exemplo. Digamos que vou te dar um exemplo meu, tá? Eu quero ser uma idosa saudável, tá? Eu quero envelhecer bem. E tem dias que eu não tô afim de ir para academia. Claro, como todo ser humano. Aparecem mil problemas, coisas, trabalho, coisas para fazer e eu não estou afim. Só que eu sei que, para eu sair da onde eu estou e chegar lá daqui 20 anos, podendo me abaixar e pegando um negócio no chão rápido, tendo flexibilidade, eu preciso treinar todos os dias. E aí eu penso assim, não vou treinar. Aí eu falo, caramba, mas eu não ir treinar vai contribuir para essa minha meta lá da frente? Não vai contribuir. Então é melhor eu ir. Essa pergunta vai te ajudar a tomar decisões diárias. Por exemplo, você está com seu filhote aí do lado. Aí daqui a pouco você vai desligar aqui, você vai botar ele para dormir. Eu não sei se vai dar uma ajeitada na casa. Aí eu já vou até te dar uma dica. Você vai pegar o seu celular e você vai botar, sei lá,
20 minutos para arrumar a casa. Você não vai arrumar a casa até o último farelo que tiver no chão, porque isso é uma coisa que nunca acaba. Trabalho de casa e trabalho dentro da empresa nunca acaba. O meu marido me ensinou, o trabalho a gente nunca vence. Então você põe um cronômetro, você vai falar, eu vou fazer tudo que der em 20 minutos. O que não der é igual gincana. Acabou. Vai ficar para amanhã. Você vai fazer, você vai dormir por quê? Porque você precisa dormir ou dar atenção para o teu marido, para amanhã acordar bem e estar bem para o seu filho, para trabalhar bem, para arrumar a mesa do café da manhã para ele, enfim. As suas perguntas sempre têm que ser assim: isso vai contribuir para as minhas metas ou não? Não, tira da frente. Uns amigos convidaram vocês para ir para uma festa e nesse final de semana você ia ficar com seu filho. A sua meta não é ficar mais tempo com seu filho? Você vai dizer, poxa, amiga, você tem acompanhado, né, o quanto que eu estou me dedicando para ser uma mãe melhor, e assim, o meu foco agora é o ser uma mãe melhor, uma esposa melhor e me dedicar profissionalmente. Então, cara, super te agradeço por ter ido na festa, mas eu não vou. Eu vou ficar em casa, eu quero dar uma atenção para ele, vou dar uma olhada nos deveres dele, na mochila da escola, eu vou ficar em casa. Ah, mas pô, você gosta de mim, não gosta? Acho que você vai me entender, mas eu não vou. Isso é o poder de dizer não. É poderoso. Então, para você sair do caos, tem a ver com isso, você se perguntar diariamente sobre como que eu vou chegar lá, o que eu preciso fazer e o mais importante, o que eu não posso fazer. Você eliminar as distrações, porque meninas, assim, ó, meninas não, porque aqui não tem menina, aqui só tem mulheres. Mulheres, presta atenção no que eu vou falar. Tudo o que passa na sua frente e que não vai contribuir para onde você quer chegar se chama distração. E tudo que é distração vai deixar, ó, os teus objetivos bem longe de você. Então, tira as distrações da frente, sabe? Porque a vida é muito curta. A gente tem que sair tirando tudo da frente. Tira da frente. Isso é distração. Tira da frente. Ai, mas o fulano vai achar que eu fui grossa. Vai nada. Na hora você vai ficar meio com a bochecha rosada, depois passa, ele entende. E a vida é sua. No fim das contas, é sobre você. Você vai chegar no fim, você vai lá no caixão e vai dizer: ai, meu Deus do céu, eu quis agradar todo mundo e deixei de ficar com meu filho, deixei de ficar com meu marido. Não, a vida é sua. Então, aprender a dizer não de forma genuína, verdadeira, educada, mostrando sempre para as pessoas sobre o seu objetivo. Olha, é sobre mim e realmente a minha meta agora é essa. Facilita, encurta o caminho e te tira do caos. Tá bom? Domingo vai ser poderoso. Perguntaram aqui o horário do domingo, né? Ah, tá. Domingo é 7 horas, a gente colocou mais cedo, porque normalmente domingo todo mundo aí com filho, tal, quer baixar a poeira mais cedo, né, para segunda-feira. Amanhã é normal, tá, mulheres? 8 horas da noite. E aí, domingo, 7 horas da noite, ok? Você já botou ali no grupo para elas? Pode colocar. A Bia vai colocar aqui agora o link da ferramenta. Então, coloca aí para eu ir explicando para elas, que aí eu vou abrir aqui para elas já saberem o que que é. A gente tem um PDF que é sobre as crenças. Aline, você falou sobre crenças, mas é óbvio que se eu fosse aprofundar aqui sobre crenças, eu ia tomar muito tempo de vocês, tá? Mas eu também não quero que vocês tenham isso de uma maneira muito superficial. Então, eu preparei um PDF para vocês, onde vocês conseguem entender com mais clareza o que que é essas crenças. Aline, eu não entendi direito o que que é minha crença limitadora, o que que é minha crença fortalecedora. Ali vocês vão poder refletir o que de fato é a crença limitadora, a crença fortalecedora. Então, é um breve explicativo para vocês, tá? E está indo a ferramenta, essa ferramenta aqui. Quem me conhece talvez já tenha até a ferramenta, já tenha usado. Tá? Eu sou. E para facilitar a vida de vocês, eu mandei um vídeo explicando sobre ela. Tá? É um tutorial. Ela é super poderosa. Tem a ver com palavras de afirmação. Eu vou até depois. Bia, me lembra de depois colocar no grupo o como que eu faço para as crianças, para elas fazerem com os filhos delas também? Tá? Então, aqui eu estou mandando a ferramenta Eu Sou para vocês, e eu vou mandar depois lá no grupo de WhatsApp, que eu faço com os meus pequenos desde bebezinho, eu vou mandar eles pequititinho, como eu fazia, e eu vou mandar como é que está o quadro agora para vocês também poderem contribuir na vida das crianças aí. Independente de ser pequeno, se já é adolescente, vale muito a pena. Tá bom, mulheres? Quero saber dúvidas, se conseguiram abrir. Quem não está no grupo? A Tati. Tati, eu mando pra, a Tícia, eu mando para você. Não tem problema não. Marili já baixou. Ótimo. Mulheres, a gente vai deixar aqui ligado para quem quiser baixar, tá? Quero agradecer vocês aí comigo. Eu realmente espero ter contribuído com vocês.
esse tipo de evento eu entendo que ele é um evento já via Zoom para quem realmente tem interesse em ter mudança, em ter transformação. Por isso que eu faço separado, não faço aberto no Instagram, que é para quem está focada realmente em buscar a Carla aqui, buscar realmente essa transformação. Boa noite, bom descanso, tá? Não deixem de refletir sobre os pontos que a gente colocou aqui e até amanhã às 8 horas. Ah, importante, mulheres, importante. Tragam uma amiga, mandem para a amiga de vocês o link, pode mandar o link do grupo, pode mandar o link da Bia, manda para elas o link ali depois do grupo que elas conseguem convidar as amigas, tá? Para trazer as amigas amanhã para estarem com a gente. Não tem problema que elas não vieram hoje, tá? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, Marili. Beijo, boa noite. Tchau, Tice. Até amanhã. De manhã. Tchau, Fernanda.